Divisão celular. Existem dois mecanismos pelos quais as células conseguem se dividir: mitose e meiose. Só que antes de nós entendermos como que esses processos ocorrem, nós precisamos recordar alguns pontos que vão nos ajudar a entender esses mecanismos de divisão celular. Para isso, nós vamos voltar lá nas bases cromossômicas dos padrões de herança. E aí nós precisamos lembrar de Mendel. A consideração de Mendel sobre a segregação igual era que os membros de um par de genes segregam igualmente na formação dos gametas. Com isso, nós chegamos à segunda lei de Mendel, e ela se refere aos alelos em gametas. Atualmente, compreendemos que os pares de genes estão localizados em pares de cromossomos e que são os membros de um par de cromossomos que de fato se segregam, se separam, e nesse processo de separação ocorre o carreamento dos genes com eles. Essa segregação é de fato uma consequência inevitável. Quando nós falamos da herança monogênica em diploides, nós vamos observar que quando as células se dividem, elas também precisam dividir o núcleo e os seus principais componentes, dentre eles os cromossomos. Para compreender a segregação gênica, primeiro é preciso entender e comparar os dois tipos de divisões nucleares que ocorrem em células eucarióticas, porque quando nós falamos de núcleo, necessariamente nós estamos falando de células eucarióticas. Quando as células somáticas se dividem, para aumentar a sua quantidade, a divisão nuclear que acompanha o processo é chamada de mitose. Outras células somáticas se dividem para produzir células que são chamadas de células sexuais. Nesse caso, para que isso ocorra, deve ter duas divisões nucleares e esse processo é denominado de meiose. Nós falamos de cromossomos. E aí nós precisamos voltar lá na bioquímica para nós lembrarmos dessa estrutura. O principal evento da multiplicação celular é a distribuição adequada do material genético para as células filhas. Esse material genético ele é organizado em estruturas chamadas de cromossomos. Os cromossomos, então, eles estão envolvidos em duas atividades principais. Quais são elas? Primeiro, a transmissão da informação genética e segundo, a liberação ordenada dessa informação para controlar o funcionamento celular e o desenvolvimento. Quando nós lembramos de como que a estrutura do cromossomo ela está organizada, nós temos que lembrar que ela possui um formato helicoidal. Só que esse é um estágio em que o material genético ele se encontra. Para que esse material fique dessa forma helicoidal, ele precisa estar associado a proteínas. E as proteínas que estão associadas ao material genético são as proteínas histonas. São elas a H1, a H2A, a H2B e a H4. Nós vamos observar que a H1, elas são maiores, aqui estão elas, e elas são menos conservadas. Enquanto as demais, H2A, H2B e H4, elas já são menores e mais conservadas. E elas estão aqui, posicionadas aqui dentro. Para que ocorra aquele formato helicoidal que nós conhecemos, é necessário que tenha uma organização. E essa organização, ela se dá de que maneira?
A cada 2 voltas da molécula de DNA, representada aqui por essas 2 sequências aqui, nós vamos ter dentro da estrutura 2 moléculas de H2A, H2B e H4, formando um octâmero de estonas. E do lado de fora, nós vamos ver a presença da H1. A cada 2 voltas da molécula de DNA, 8 estonas dentro e 1 estona fora, essa estrutura é chamada de nucleossomo ou cromatossoma. Aqui nós temos 3 diferentes formas de organização. Vou começar aqui nas regiões onde nós observamos a molécula de DNA no seu formato helicoidal. Mas se nós olharmos bem, essa estrutura ela é o aumento dessa região aqui para nos mostrar apenas a molécula de DNA. E aqui nós temos a representação de um nucleossomo. Nós vamos observar que quanto mais próximos esses nucleossomos eles estiverem uns dos outros, mais condensada vai estar a molécula de DNA. Quanto mais distantes eles estiverem, menos condensado essa molécula vai estar. Aqui fica nítido para nós o nucleossomo, né, com as 8 estonas dentro e a estona H1 do lado de fora. Uma forma melhor para nós visualizarmos esses diferentes processos de condensação está sendo mostrado aqui. Aqui nós temos a molécula de DNA, né? Aqui nós temos o nucleossomo e também diferentes graus de condensação. Quando nós olhamos uma região no cromossomo, onde essa região, a cromatina, ela está menos condensada, porque os nucleossomos eles estão mais distantes, essa região no material genético é chamado de eucromatina. Se porventura eles estiverem mais próximos, nós vamos ver que essa região da cromatina vai estar mais condensada e nesse caso esse local é chamado de heterocromatina. E ainda temos mais, aqueles locais onde a região da cromatina está no seu grau máximo de condensação. E quando ela está no seu grau máximo de condensação, a estrutura que nós visualizamos é o próprio cromossomo. Dessa forma, nós temos dentro dessa estrutura do cromossomo diferentes partes no qual nós podemos identificar a estrutura do cromossomo. E aí nós temos a região do centrômero, também conhecida como constricção primária, que participa da separação das células filhas das 2 cópias cromossomos que são geradas com um mecanismo que é chamado de replicação do DNA. E aí nós ainda temos os telômeros, que são aquelas extremidades dos cromossomos. O DNA, nesse local específico, ele se replica de um modo diferente do mecanismo de replicação que acontece no restante da região dos cromossomos. Morfologicamente, nós podemos identificar diferentes tipos de cromossomos. E essa identificação ocorre justamente baseada no posicionamento em que a região do centrômero está nesse cromossomo. Se nós olharmos aqui, nós temos o que nós chamamos de telocêntrico. Telocêntrico é aquele cromossomo em que uma das suas extremidades é o próprio braço do cromossomo, aqui, e a outra é o próprio centrômero, ou seja, é um cromossomo que possui somente um braço. Ele pode ter 2 braços, como nós estamos vendo aqui, o acrocêntrico. No entanto,
entanto, um deles é muito menor do que o outro. E nesse caso, a região do centrômero, ela fica, totalmente descentralizada nesse cromossomo. Nesse caso aqui, nós temos o acrocêntrico. Nós ainda temos o submetacêntrico, que os braços possuem tamanhos diferentes. O centrômero não está centralizado, né? E nesse caso, um dos braços é um pouco menor do que o maior, e nesse caso nós podemos inclusive identificar esses braços porque eles possuem tamanhos diferentes. O braço menor, ele é chamado de P, e esse P vem do francês, que significa petite, ou seja, pequeno, menor, e o braço maior é chamado de Q, né? Na verdade, essa denominação de Q é porque o Q é a próxima letra do alfabeto depois do P. Então, ele foi identificado o braço maior de Q. E ainda temos o metacêntrico. O metacêntrico é aquele cromossomo em que o centrômero ele está posicionado exatamente no meio do cromossomo. E isso faz com que os seus braços tenham o mesmo tamanho. Então, morfologicamente, nós podemos identificar os cromossomos de acordo com o posicionamento onde está o seu centrômero. Uma outra coisa que nós precisamos recordar é que nós vimos anteriormente que aquele cromossomo, o seu braço, ele está numa forma simples de estrutura, mas ele ainda pode encontrar dessa maneira aqui, como nós estamos vendo esse metacêntrico. Que estruturas são essas que nós estamos visualizando aqui? Essas estruturas são as cromátides. Se elas estão dividindo o mesmo centrômero, elas são chamadas de cromátides irmãs. Se elas não estiverem dividindo o mesmo centrômero, como essas duas aqui, nós podemos chamar de cromátides não irmãs. Quando que essas cromátides aparecem? Elas aparecem após o mecanismo de replicação em que o material genético duplica, e nesse momento nós observamos a presença das cromátides irmãs. Já esse terceiro cromossomo aqui, o acrocêntrico, nós podemos visualizar aqui a região do centrômero, também chamada de constricção primária, e alguns cromossomos pode ter uma segunda constricção. Quando ela aparece, essa região que nós temos aqui do cromossomo é chamada de região satélite. Então, nós recordamos essas informações que são extremamente necessárias para que a gente entenda os mecanismos de divisão celular.